Milionário fica surpreso ao descobrir que mendigo negro devolveu sua carteira perdida. Era uma manhã comum em São Paulo, mas a cidade pulsava como sempre, com seus cheiros, sons e a agitação inconfundível. No topo de um dos arranha-céus mais luxuosos, Lucas, um milionário, de olhar penetrante e cabelos sempre bem penteados, saía de seu carro esportivo. Uma vida recheada de oportunidades e sucessos estava ali, mas por trás daquela fachada reluzente, havia uma obsessão: acumular riqueza, mais e mais. Cada joia em seu pulso, cada golpe de vista na tela de seu celular, reforçava o quão longe ele estava da simplicidade. Enquanto caminhava, uma brisa leve soprou e ele sentiu a pressão do dia. Mais reuniões, mais negócios, pensou, sem perceber que sua carteira, imersa na luxuosa maleta de couro, se desprendeu ao lado de um dos bancos da praça. O que ele não sabia era que a poucos metros dali, Jamal, um mendigo de pele escura e rosto marcado pelas intempéries da vida, notava a carte. E lá foi ele, atravessando a multidão. Lucas, em um frenesi, logo percebeu que a carteira havia sumido. O desespero tomou conta dele. Como isso era possível? E enquanto ele procurava, Jamal se aproximava. "Com licença, senhor", começou Jamal com a carteira na mão. O milionário olhou para aquele ser despido de glamour, sua expressão transbordando confusão. Você encontrou isso?" balbuciou Lucas, desdenhoso, mas intrigado. Para sua surpresa, Jamal o olhou nos olhos. Havia uma profundidade ali que Lucas não esperava. Ele viu além do aspecto de um homem que muitos ignorariam. Uma conversa inesperada se estabeleceu. "Eu costumava ser professor de filosofia", Jamal revelou. Ele contou sobre sua vida, sobre como a ambição e o sucesso inalaram sua essência até deixá-lo em ruínas. As palavras de Jamal cortavam a superfície da realidade de Lucas como uma lâmina afiada. A vida veiculada por Lucas parecia tão sem sentido diante do conhecimento daquele homem. Com cada gole do café que tomaram juntos, antigas feridas abriram-se. E segredos há muito enterrados nas histórias de ambos começaram a emergir. Jamal mencionou um antigo amigo de Lucas, alguém que ele acreditava estar perdido, o que fez o coração de Lucas disparar. Ele deveria continuar preso à sua bolha de sucesso ou arriscar-se a mudar tudo e ajudar um homem que sabia mais sobre a vida do que ele. Enquanto a tensão aumentava, o antigo rival de Lucas apareceu do nada. Com um sorriso maquiavélico, o homem ameaçou expor um segredo que poderia arruinar seu mundo de prestígio. Lucas sentiu o chão tremer. Poderia Lucas encontrar força em sua dor? E assim, com o peso do passado e futuro se entrelaçando, Lucas hesitou. Qual caminho escolheria? O tempo corria e o silêncio se fez, deixando um eco perturbador. O que ele faria a seguir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o silêncio pairava entre Lucas e Jamal, o olhar do milionário refletia um turbilhão de emoções. Ele queria entender, queria mais, mas aquele momento introspectivo foi abruptamente quebrado. Um grito cortou o ar. "Ladrão!" Sabe-se lá de onde surgira. Foram segundos. A multidão, que antes passava indiferente, agora se aglomerava, olhos arregalados, murmúrios ecoando como um zumbido ensurdecedor. Um homem corria em direção ao grupo, com a fúria de um leão enjaulado, apontando para Jamal. O coração de Lucas disparou. "O que está acontecendo?" Ele sentiu o corpo tremer. "Ele roubou meu celular", gritou o homem. O olhar de raiva e indignação era direcionado a Jamal. Enquanto o mendigo olhava em volta,
confuso e apavorado. Naquele instante, Lucas não sabia se acreditava na palavra do estranho ou se deveria confiar no homem que lhe devolvera a carteira. A multidão avançava, os rostos preenchidos com uma mistura de medo e curiosidade. "Espere!" Lucas interveio, seus instintos gritando para que ele defendesse Jamal. Ele não fez nada, mas suas palavras eram abafadas pelo clamor crescente. O homem em pé diante de Jamal levantou a mão, pronto para agredir. E então, tudo pareceu acontecer em câmera lenta. A multidão estava em alvoroço, pessoas empurrando-se, gritando entre si. O medo de Jamal era palpável, seus olhos se arregalando enquanto tentava recuar. Lucas queria pular entre eles, protegê-lo, mas precisava entender o que estava acontecendo. "Foi você quem me deu essa ideia, não foi?" gritou o estranho, seu rosto vermelho de raiva. Esse maldito estava me observando. Os rostos em torno começaram a se voltar contra Jamal. "Lá vem o ladrão. Vá embora, mendigo." As palavras lançadas como pedras, cortantes e afiadas. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele estava preso entre duas realidades, a de um homem que parecia ter perdido tudo e a de um homem que iria perder tudo, de um rival mirando nas fraquezas de sua vida. Foi então que Jamal se virou para Lucas, um olhar que atravessava a superfície da vida. "A verdade sempre vem à tona, não é? Pode ser que a minha dor seja mais eloquente que o seu sucesso." Ele sussurrou, sua voz tremendo. E num instante, ele olhou para o estranho e, em um movimento inesperado, apontou para Lucas. "Ele me ajudou. Sou eu quem deveria estar nas sombras, mas vi a verdade. Todos estão envolvidos em suas próprias mentiras." As palavras de Jamal ecoaram como trovões, cada sílaba como um grito de alerta para o milionário. Os murmúrios da multidão aumentaram. "O que você está falando?" Lucas questionou, o medo congelando seu corpo. Jamal não apenas virou as costas para a situação, mas parecia estar revelando algo ainda mais profundo. Então, uma sirene ecoou à distância e o momento pareceu se esfarelar. O estranho chegou mais perto de Lucas, um sorriso sombrio no rosto. "Ah, nós sabemos sobre você. A jogatina, o segredo enterrado. Sua fortuna não é tão limpa quanto parece." O coração de Lucas afundou ao ouvir aquelas palavras. O mundo à sua volta começou a girar. A multidão estava prestes a descobrir algo ainda mais devastador que seus próprios medos. Antes que ele pudesse pensar em se defender, Jamal, agora com um brilho incontrolável nos olhos, sussurrou: "Você pode se livrar do peso do passado, ou deixá-lo levar tudo. A escolha é sua." Os dois homens se encararam, um com um abismo de dor, o outro com um abismo de segredos. A multidão, já abarrotada de emoções e verdades, estava prestes a testemunhar algo que poderia mudar tudo. O que mais poderia vir à tona? Qual verdade Lucas ainda escondia? As sirenes se aproximavam. O tempo parecia se estagnar, enquanto a vida de todos estava prestes a fazer uma curva abrupta. O que aconteceria a seguir? Enquanto as sirenes se aproximavam, o silêncio pesado aumentava. Um frio na barriga entrou em cena, e tudo ao redor parecia girar. Lucas olhou para Jamal, os olhos agora pregados um no outro. O mendigo, antes tão seguro, parecia trêmulo, como se seu próprio passado estivesse prestes a colidir com o presente. O homem que acusava Jamal endureceu o olhar. Alguma coisa está errada aqui. Ele parecia pronto para avançar, mas um momento de hesitação tomou conta. A multidão estava faminta por um espetáculo. Olhares de desaprovação e curiosidade se misturavam, e a tensão pulsava como um tambor ao fundo. Então, como se um raio tivesse atingido a cena, um grito estrondoso se fez ouvir. "Parem tudo!" Todos se viraram, e lá estava uma mulher, alta, com cabelos desgrenhados e um olhar que misturava raiva e determinação. "Jamal, eu estou aqui." Os rostos se viraram novamente. O clima agora mudando. Todos estavam perplexos. Jamal? O olhar do mendigo se transformou em puro choque. Os olhos se arregalando,
como se visse um fantasma. Mariana? Ele mal podia acreditar. A mulher se aproximou, sua expressão misturando amor e ansiedade. Eu não sabia que você estava aqui. Eu procurei por você. As palavras dela cortaram a tensão como uma faca. O semblante de Jamal mudou. O medo deu lugar a uma emoção complexa, quase avassaladora. Você tá viva? A pergunta saiu de seus lábios, enquanto Lucas observava tudo, sua confusão aumentando. O milionário nunca imaginaria que a história de Jamal tinha mais camadas do que ele pensava. A mulher balançou a cabeça, lágrimas já escorrendo por seu rosto. Eu tive um acidente e eles me disseram que você havia morrido. Nunca parei de procurar. A multidão estava em estado de choque, o drama se desenrolando diante deles. Agora Jamal não era mais apenas um mendigo, mas um homem confrontando sua antiga vida. E isso precipitou um turbilhão de emoções. Lucas sentiu um aperto no peito. Ele estava prestes a chutar sua própria vida por um rival, um segredo e o segredo maior ainda. O passado de Jamal agora revelava um novo significado. O que mais ele não sabia? Então a mulher se virou, apontando para o homem que havia acusado Jamal. Você, seus mentirosos! Isso é uma armadilha, não é? Os suspiros da multidão se tornaram murmúrios inquietos. Lucas rapidamente notou que o insulto não era dirigido apenas a Jamal, mas a ele próprio. Eu sei sobre você, Lucas, e o que você fez, o que está escondendo. Os olhos da mulher se fixaram em Lucas, agora como se ele fosse a verdadeira presa. O peso da revelação pairou no ar, e o milionário sentiu seu mundo desmoronar sob os pés. Revelar o quê? Uma verdade esmagadora até então guardada se desenrolava na mente deles. As sirenes agora deram um lamento distante, quase como se a cidade estivesse chegando ao fim. O olhar de Jamal era um misto de dor e esperança, enquanto Lucas se sentia cercado por sombras. Você precisa escolher, gritou a mulher. Você vai lânguida na sua mentira ou confrontar a verdade? O dilema estava ali. As luzes da cidade piscavam, mas no coração de Lucas tudo parecia escuro. Qual seria a decisão que mudaria suas vidas para sempre? E antes que Lucas pudesse abrir a boca, um grupo de policiais surgiu, interrompendo a cena. Para trás! Vamos investigar! Um dos oficiais gritou, e a multidão se agitou como um mar revolto. A adrenalina batia forte, e o futuro de todos estava prestes a mudar radicalmente. O que Jamal sabia? O que Lucas guardava? E, principalmente, quem eram eles realmente? Além das máscaras que usavam. Com tudo se desenrolando à sua frente, uma verdade chocante estava prestes a emergir. E ninguém estava preparado para o que viria a seguir. As sirenes ecoavam ao longe, cortando a tensão no ar como uma faca quente. Lucas se encontrou em um vórtice de emoções, seu coração acelerado, enquanto a multidão observava, cada rosto revelando expectativa, medo e curiosidade. A mulher chamava Jamal pelo nome, e a expressão dele era de pura incredulidade. O tempo parecia desacelerar. Mariana. Os lábios de Jamal se moveram em choque. Mais do que um nome, era uma lembrança quente de um passado esquecido, e seu olhar buscava respostas. A multidão murmurava. Os olhos do homem flamejavam com desprezo. A mulher, antes intransigente, virou-se com uma determinação feroz. Calha a boca. Você não sabe o que está dizendo. Ela parecia iluminada pela verdade, sua voz forte e clara. Lucas estava paralisado, atormentado pela revelação, enquanto lembranças de uma vida que ele tentava desesperadamente enterrar começaram a assombrá-lo. Mariana, você não sabe. Jamal começou, mas a sua voz tremia. A necessidade de proteger o passado e a verdade pairava no ar. O que estava acontecendo? Pouco a pouco, a segurança de Lucas começou a desmoronar. A mulher encarou Lucas, e era como se seu olhar perfurasse a própria alma dele. Ele não está sozinho, Lucas. O que você fez não ficará escondido para sempre. Cada palavra dela continha um peso que parecia comprimir o peito de Lucas. Ele não estava pronto para a revelação total. Ninguém pode sair impune, e você sabe disso. O que você sabe sobre mim? Lucas forçou, um nó se formando em sua garganta. O medo tomava conta de seu rosto.
Ele tentava evitar transmitir suas inseguranças, mas a pressão da multidão o forçava a se expor. Eu sei sobre sua empresa, a falência que você escondeu, a maneira como você roubou de seus próprios sócios e a carga emocional que deixou. Com cada palavra, Mariana, que antes parecia uma salvadora, tornava-se uma justiceira, cravando a verdade sobre ele como uma punhalada. E sem aviso, um tiro ecoou na praça. O barulho cortante fez o tempo se estagnar, como uma imagem congelada em um filme. Todos ficaram em choque buscando o que aconteceu. Uma mulher, em um canto, caiu no chão, gritando. O homem encarcerador de Jamal disparou sem aviso, enquanto a multidão se dividia em pânico. Alguém chamou a polícia. As pessoas gritavam, enquanto todos tentavam escapar da cena. Lucas, atordoado, se virou para Jamal e Mariana, sua mente girando em confusão. Era como se um pesadelo tivesse se materializado, e o passado que ele tentava esconder agora estava explodindo na sua frente, permitindo que todos vissem a verdadeira natureza do que ele era. Jamal olhou com uma mistura de medo e compaixão. Lucas, você tem que se cumprir. O medo nos olhos de Jamal refletia uma verdade inegável, enquanto a sirene da polícia se aproximava, anunciando que a vida de todos estava prestes a mudar para sempre. Qualquer expectativa de um desfecho tranquilo havia desaparecido. A multidão se aglomerava e a tensão saturava o ar. Jamal havia se tornado um símbolo de esperança, e ao mesmo tempo, todos eram prisioneiros de suas próprias escolhas. E enquanto sua respiração se tornava pesada, uma única pergunta ecoou em sua mente. Quem sou eu realmente? Lucas se sentiu como se estivesse dentro de um pesadelo. O tempo parou e o pânico tomou conta da praça. As sirenes se aproximavam, mas a tensão estava em outro nível. Mariana, que acabara de aparecer, parecia carregar o peso do mundo nas costas. Você sabia, Lucas. Você sempre soube. As palavras dela desferiam golpes como facadas. Jamal, com os olhos nublados de confusão, olhou para Mariana. O que você quer dizer? Sua voz tremia, e Lucas percebeu que algo muito mais profundo estava sendo cuspido à superfície. Não era apenas uma briga de rua. Era uma tempestade de segredos que estava prestes a explodir. Eu sei quem você realmente é, Lucas. E a verdade está prestes a vir à tona, Mariana desafiou, cada palavra carregando uma punhalada de vergonha e desespero. A multidão silenciou, todos os olhares fixos na cena. Até mesmo o homem que havia disparado o tiro parecia ter hesitado. Você está falando como se eu fosse um monstro. Lucas gritou, mas a raiva não era suficiente para combater o pânico. Ele queria se defender, mas as palavras saíam como eco de um homem encurralado. Ele sentiu as pernas tremerem, e não era apenas pelo medo. O que você sabe de mim? Mariana não recuou. Eu sei sobre a sua empresa, Lucas, sobre o que aconteceu com a sua fortuna. Você a construiu sobre mentiras e traições. E agora você realmente acha que pode se safar disso? A multidão murmurou, e os olhares de desaprovação começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Os sussurros aumentavam. As pessoas estavam atentas, absorvendo cada palavra. A pressão era palpável. Lucas respirava de forma irregular, cada palavra de Mariana desnudando não apenas sua reputação, mas sua alma. Eu não fiz nada de errado. O que você diz não faz sentido. Lucas apressou-se, mas as palavras perderam o peso no ar carregado. Ele notou os rostos severos ao redor, cada um absorvendo o que Mariana dizia. É por isso que você precisava do seu segredo a salvo, certo? Por isso você se afastou de mim, de todos. A voz dela estava firme, mas Lucas percebeu uma fenda de tristeza. Então foi como se o chão se abrisse sob seus pés. O homem que havia acusado Jamal deu um passo à frente, os olhos brilhando com uma revelação. Espere, isso é verdade? Você realmente é o Lucas formado em direito que traiu seus sócios? O mesmo que se apresentou na convenção e deixou todo mundo no escuro? A multidão agora parecia uma matilha pronta para devorar.
Os murmúrios se intensificaram. Lucas estava cercado. As sirenes se aproximavam, mas nada parecia mais apavorante do que o olhar de desprezo e reprovação que recebia agora. Então, em meio ao caos, o inesperado aconteceu. Uma figura de sua vida passada apareceu à frente. O antigo sócio de Lucas, Robson. Está na hora de lhe dar uma olhada no reflexo verdadeiro, Lucas. Ele rugiu, avançando com uma pressão que fez toda a multidão prender a respiração. Você achou que poderia se livrar dos seus crimes simplesmente mudando de cidade e começando uma nova vida? O choque reverberou pela praça. Lucas estava completamente atordoado. Robson, o parceiro que ele pensou que nunca mais veria? O que mais ele sabia? Você foi responsável por tudo. Robson continuou, com a raiva fervendo em suas veias. O que você escondeu não eram apenas cifras, eram vidas. E agora elas estão prestes a voltar para te assombrar. Lucas queria gritar, mas a verdade o estrangulava. As cores desbotavam ao seu redor, enquanto a multidão assistia ao desenrolar de uma tragédia coletiva. A confusão dos sentimentos subia, e ele sentiu que o chão não era mais confiável. Mariana, me ajude, Lucas implorou, suas emoções transbordando, mas a expressão dela revelou que a confiança havia se quebrado. Ele havia perdido o controle de tudo. Você vai ter que encarar isso sozinho, Lucas. É a sua vez de fazer o que você não conseguiu antes. As palavras dela eram um eco distante, e no fundo ele sabia que a verdade estava se aproximando, enquanto a sirene finalmente cortava o ar. O que mais a vida reservava? O que ele havia escondido e a que custo? E com isso, Lucas percebeu que todo o seu mundo estava prestes a desmoronar, desnudando não só um homem, mas uma rede de segredos que ele havia cuidadosamente tecido. Lucas se sentiu como se estivesse dentro de um pesadelo. O tempo parou e o pânico tomou conta da praça. As sirenes se aproximavam, mas a tensão estava em outro nível. Mariana, que acabara de aparecer, parecia carregar o peso do mundo nas costas. Você sabia, Lucas. Você sempre soube. As palavras dela desferiam golpes como facadas. Jamal, com os olhos nublados de confusão, olhou para Mariana. O que você quer dizer? Sua voz tremia. E Lucas percebeu que algo muito mais profundo estava sendo cuspido à superfície. Não era apenas uma briga de rua. Era uma tempestade de segredos que estava prestes a explodir. Eu sei quem você realmente é, Lucas. E a verdade está prestes a vir à tona. Mariana desafiou. A multidão silenciou, todos os olhares fixos na cena. Até mesmo o homem que havia disparado o tiro parecia ter hesitado. Você está falando como se eu fosse um monstro, Lucas gritou. Mas a raiva não era suficiente para combater o pânico. Ele queria se defender, mas as palavras saíam como o eco de um homem encurralado. Ele sentiu as pernas tremerem. E não era apenas pelo medo. O que você sabe de mim? Mariana não recuou. Eu sei sobre a sua empresa, Lucas. Sobre o que aconteceu com a sua fortuna. Você a construiu sobre mentiras e traições. E agora você realmente acha que pode se safar disso? A multidão murmurou, e os olhares de desaprovação começaram a se espalhar, como fogo em palha seca. Os sussurros aumentavam. As pessoas estavam atentas, absorvendo cada palavra. A pressão era palpável. Lucas respirava de forma irregular, cada palavra dela desnudando não apenas sua reputação, mas sua alma. Eu não fiz nada de errado. O que você diz não faz sentido. Lucas apressou-se, mas as palavras perderam o peso no ar carregado. Ele notou os rostos severos ao redor, cada um absorvendo o que Mariana dizia. É por isso que você precisava do seu segredo a salvo, certo? Por isso você se afastou de mim, de todos. A voz dela estava firme, mas Lucas percebeu uma fenda de tristeza. Então, foi como se o chão se abrisse sob seus pés. O homem que havia acusado Jamal deu um passo à frente, os olhos brilhando com uma revelação. Espere, isso é verdade? Você realmente é o Lucas formado em direito que traiu seus sócios? O mesmo que se apresentou na convenção e deixou todo mundo no escuro? A multidão agora parecia uma matilha pronta para devorar. Os murmúrios se intensificaram. Lucas estava completamente atordoado. Robson,
O parceiro que ele pensou que nunca mais veria? O que mais ele sabia? Você foi o responsável por tudo, Robson continuou. O que você escondeu não eram apenas cifras, eram vidas, e agora elas estão prestes a voltar para te assombrar. Lucas queria gritar, mas a verdade o estrangulava. As cores desbotavam ao seu redor, enquanto a multidão assistia ao desenrolar de uma tragédia coletiva. A confusão dos sentimentos subia, e ele sentiu que o chão não era mais confiável. Mariana, me ajude, Lucas implorou, suas emoções transbordando, mas a expressão dela revelou que a confiança havia se quebrado. Ele havia perdido o controle de tudo. Você vai ter que encarar isso sozinho, Lucas. É a sua vez de fazer o que você não conseguiu antes. As palavras dela eram um eco distante. E no fundo ele sabia que a verdade estava se aproximando, enquanto a sirene finalmente cortava o ar. Então, aconteceu algo inesperado. Uma explosão ressoou longe, e um clarão iluminou o céu. Uma fumaça densa subiu dos escombros de um prédio ao fundo. Tudo parou. Olhares se voltaram para a direção da explosão. A multidão entrou em pânico. O homem que havia atirado também se virara, sua raiva transformando-se em medo. "O que foi isso?" gritou uma mulher. O caos se instaurou. Algumas pessoas começaram a correr, outras se jogaram no chão. Lucas sentiu um frio na barriga. A epifania foi instantânea. A explosão não era um acidente, era uma mensagem, um aviso. Ele olhou rapidamente para Jamal, que estava paralisado, com os olhos arregalados. E por um segundo, a história mudou. Mariana, no meio do tumulto, gritou: "Você está ainda garantindo que toda essa mentira vai desmoronar, Lucas. A verdade não morre." Sua voz ecoava acima do medo e da confusão. O homem que tinha a arma agora estava recuando, buscando abrigo. Todos queriam se afastar do perigo, mas Lucas estava preso à revelação. Sua mente girava. No momento de turbulência, ouviu um sussurro ao seu lado. "Não se esqueça do que você escondeu." Era a própria voz de Mariana. O que mais ela sabia? Um novo dilema tomou conta de Lucas. A exposição não vinha apenas de Mariana. A explosão era uma citação direta ao risco que ele havia tomado. Quem estava por trás disso? E o que mais ele poderia perder? Enquanto a fumaça subia, ele se viu dividido entre a oportunidade de se esconder na mentira e a escolha de enfrentar as consequências de seu passado. A verdade revelada em meio ao caos, mas o que isso significava para ele? O burburinho da multidão se transformou em desespero, e a realidade estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. A única certeza era a dúvida que pairava no ar. Todos estavam prestes a descobrir algo muito maior do que aquilo que havia sido exposto até então. E no fundo, Lucas soube que essa era apenas a calmaria antes da verdadeira tempestade. O burburinho da multidão se transformou em pânico, e Lucas sentiu seu coração acelerar. Ele tentava processar tudo o que estava acontecendo, mas o toque da explosão ainda reverberava em sua mente. O caos estava se instalando. As pessoas começavam a correr em direção à saída, gritando sem sentido, e no meio de todo aquele terror, algo ainda mais terrível se revelou. Um homem, ele saiu de trás de um carro e atirou uma bomba de fumaça em direção a Lucas e Jamal. A qualidade da explosão da fumaça misturou-se com as sirenes, criando um cenário ainda mais surreal. A fumaça densa se espalhou rapidamente, e Lucas começou a tossir, seus olhos lacrimejando à medida que o ar se tornava difícil de respirar. "Rápido, vão sair daqui!" gritou Jamal, puxando Lucas pela mão. Mas antes que eles pudessem escapar, o homem encarcerador de Jamal se virou para eles, uma expressão cheia de fúria e rancor. "Vocês dois não vão a lugar nenhum," ele gritou, a voz cortante como faca. A situação parecia prestes a explodir novamente. Lucas hesitava entre ajudá-lo ou correr para a segurança. Então, tudo aconteceu em uma fração de segundo. O homem disparou seu celular em direção a Jamal, e o barulho da explosão não era apenas de fumaça, mas um tiroteio. Um grito cortou a cena. Uma balança caiu quando uma mulher foi atingida, e as pessoas foram tomadas por um desespero incontrolável.
Não! Lucas gritou, mas foi abafado pelo clamor ao seu redor. O ritmo da ação se intensificou e a adrenalina corria em suas veias. O mundo parecia desmoronar. Ele olhou para Jamal, que já estava ajudando a mulher caída, uma expressão de determinação em seu rosto. Mas no meio daquela confusão, Lucas percebeu algo. Ele notou uma figura movendo-se entre as sombras da fumaça. Era Mariana, e o que ele viu a fez parar. Ela erguia uma arma, apontando diretamente para ele. O coração de Lucas parou. Mariana, não! Ele gritou. Mas a cena se desenrolou com a velocidade de um filme de ação. Você precisa entender, Lucas, ela gritou de volta, e suas palavras cortaram o ar como uma adaga. Você não pode escapar do que fez. Isso tudo é uma armadilha para você. O desespero e a confusão inundaram Lucas. Era uma armadilha? Ela estava certa? Ele olhou para Jamal, que estava agora tratando a mulher ferida, e sentiu um nó na garganta. O homem encarcerador tinha sido apenas um peão em um jogo muito maior. Então, alguém se aproximou por trás de Mariana. Era um terceiro personagem. Um aliado dela, um ex-sócio de Lucas. Quanto mais Lucas encarava a situação, mais o desespero crescia. Você também, ele gritou, agora entendendo que estava cercado. Isso é tudo parte de um plano? Você não percebeu? O sócio sorriu e seu olhar era de triunfo. Você não foi o único a se beneficiar da sua falsidade. Agora é a sua vez de enfrentar o que criou. As palavras dele foram como um soco no estômago. E Lucas não sabia como reagir. Tudo que ele achava que conhecia estava se desintegrando. O caos ao redor não era apenas o desespero da multidão. Eram o que sua vida se tornara. Ele estava prestes a ser desmascarado. O tempo parecia parar. E então, enquanto a fumaça se dissipava, Lucas viu o que parecia ser uma caixa de explosivos a poucos metros. O choque o atingiu como uma onda. Tudo se encaixava. Ele não estava apenas sendo exposto. Eles queriam mais do que isso. Queriam destruí-lo. Mariana, você realmente não vai fazer isso? Ele perguntou, a voz embargada. E no fundo, seu olhar implorava por uma resposta que poderia mudar tudo. O que ela realmente queria? Eu não tenho escolha, Lucas. Ela sussurrou, enquanto a tensão subia em uma espiral. A escolha foi sua, e agora todos pagarão por isso. E então, bem na frente de Lucas, a verdade que ele temia mais do que qualquer coisa se desdobrou. Ele não sabia quem ali era amigo ou inimigo. O que viria a seguir? E como seria o mundo que se desintegrava em torno dele? A única certeza que ele tinha era da escuridão que estava por vir. O que mais eles estavam preparados para fazer? Lucas estava paralisado. A tensão era insuportável. Ele olhou para Mariana, que estava a poucos passos com a arma na mão. Um misto de raiva e dor nos olhos. A fumaça ao redor tornava tudo mais confuso. O homem que havia atirado estava recuando, enquanto a multidão entrava em pânico. As sirenes estavam cada vez mais próximas, mas a verdadeira tempestade estava prestes a se desdobrar. Mariana, você não precisa fazer isso! Lucas gritou, sua voz carregada de desespero. O que acontecia com ela? Ele nunca a tivera assim. Tão determinada e tão distante ao mesmo tempo. Por favor, vamos resolver isso de outra maneira. Resolver como, Lucas? Fingindo que nada aconteceu? Que suas mentiras não destruíram vidas? A raiva dela era palpável, o brilho da arma refletindo uma verdade que Lucas não queria encarar. Ele queria gritar, mas o que ele poderia dizer? A verdade o sufocava. Então, quando tudo parecia perdido, algo inesperado aconteceu. Uma segunda explosão, muito mais próxima, estourou nas proximidades, fazendo o chão tremer sob os pés de Lucas. Ele caiu de joelhos, jantar os gritos e o terror em torno dele. O clarão era ofuscante, e a fumaça densa mais uma vez envolveu tudo. Cuidado! Jamal gritou, puxando Lucas para o lado, enquanto pessoas corriam em pânico, algumas caindo no chão. O caos se instaurava de uma forma que Lucas não conseguia processar. Ele olhou para Jamal, que estava se levantando,
Tentava trazer a mulher ferida para longe, mas a cena se congelou quando Lucas ouviu um nome familiar cortando a fumaça. Mãe? A voz de Jamal era uma mistura de desespero e incredulidade. Lucas se virou para ver uma mulher emergindo da fumaça, seus cabelos desgrenhados e a roupa esfarrapada. Era uma figura enrugada com um olhar fixo que desencadeou as memórias de Jamal. Jamal, é você? A mulher avançou, parecendo desnorteada, enquanto as pessoas ao redor lutavam para se manter em pé. Ele olhou para Lucas, olhos arregalados, enquanto os de Lucas se arregalavam de espanto. O que estava acontecendo? Quem era aquela mulher? Mariana, ainda com a arma em riste, ficou paralisada, como se tivesse visto um fantasma. Não, isso não pode ser. Sua voz falhou, e ela deu um passo para trás. Você não pode ser quem eu estou pensando. A confirmação hesitante de sua voz ecoou como um trovão. É ela! É minha mãe! Jamal gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele se aproximou, quase implorando. Mãe, você tá viva? E tudo pareceu parar. A multidão em choque, até mesmo o homem que havia atirado pareceu hesitar, o semblante repleto de incerteza. A verdade revelada ante todos os olhos. Jamal não era apenas um mendigo. Ele era um homem com uma história, com um passado que a outra ponta daquelas histórias finalmente se conectava. Eu não sabia onde você estava. A mulher começou, sua voz falhando. Lucas sentiu um frio na barriga, tudo que achava que conhecia estava mudando em sua volta. Era um eclodir de emoções. O reencontro estava dissipando a tensão, mas também a intensificando. Você vai enfrentar o que fez. Mariana bradou, agora mirando não apenas em Lucas, mas em algo muito mais profundo. A uma distância familiar, Jamal era confrontado com o peso das verdades que havia escondido. Você não pode controlá-lo mais, Mariana. O homem que havia disparado a arma agora se tornava um mero coadjuvante na cena. As emoções estavam à flor da pele, e Lucas sentiu o chacoalhar de seu próprio passado vir à tona. Não posso acreditar, Mariana murmurou, seu olhar fixo na mulher diante dela. Como você pôde? Como você pôde deixar tudo assim? E então, em um momento de virada, a mulher se virou para Lucas. E você, Lucas? Você é parte disso tudo. Você também deixou tudo se desmoronar. A culpa não é só sua, mas de todos nós. O eco da revelação atingiu Lucas como um golpe no estômago. Ele estava cercado por fantasmas do passado que não podia controlar. O que mais estava escondido? Jamal, a mulher que parecia ser seu maior pesadelo. Tudo se entrelaçava em uma teia de desespero e revelações. E em meio a feridas e segredos, uma nova tempestade, a cada instante, estava prestes a explodir. Jamal e sua mãe voltaram a se encarar, enquanto Lucas sentia a pressão esmagadora, a pergunta ecoando. O que agora? O que deveria acontecer após tantas verdades expostas? Enquanto todos aguardavam a resposta, a fumaça começava a se dissipar, revelando o que ainda estava por vir. A explosão emocional tinha apenas começado. Lucas estava paralisado. A tensão era insuportável. Ele olhou para Mariana, que estava a poucos passos, com a arma na mão, um misto de raiva e dor nos olhos. A fumaça ao redor tornava tudo mais confuso. O homem que havia atirado estava recuando, enquanto a multidão entrava em pânico. As sirenes estavam cada vez mais próximas, mas a verdadeira tempestade estava prestes a se desdobrar. Mariana, você não precisa fazer isso, Lucas gritou, sua voz carregada de desespero. O que acontecia com ela? Ele nunca a tivera assim, tão determinada e tão distante ao mesmo tempo. Por favor, vamos resolver isso de outra maneira. Resolver como, Lucas? Fingindo que nada aconteceu, que suas mentiras não destruíram vidas? A raiva dela era palpável, o brilho da arma refletindo uma verdade que Lucas não queria encarar. Ele queria gritar, mas o que ele poderia dizer? A verdade o sufocava. Então, quando tudo parecia perdido, um barulho ensurdecedor ecoou. Era como se o chão estivesse se rasgando. Todos os olhares se voltaram para a direção do som. Uma van preta, em alta velocidade, fez uma curva perigosa, quase capotando, e parou em meio ao caos. As portas da van abriram-se abruptamente e 3 homens armados saíram de dentro, gritando ordens. Saiam do caminho. A gente leva o que queremos. O pânico tomou conta da praça.
A atenção mudou rapidamente. O que estava acontecendo? Um assalto? Um sequestro? Lucas sentiu a adrenalina subir. A situação dele e de Jamal agora parecia insignificante diante daquela nova ameaça. Mariana, que antes estava pronta para disparar, hesitou, sua expressão mudando de raiva para insegurança. Os homens armados começavam a empurrar a multidão, e o desespero se espalhou como fogo. Fiquem todos onde estão, gritou um dos assaltantes, olhando diretamente para Lucas e Mariana. Ele parecia saber quem eram. O desprezo em seu olhar era claro. Você teve tempo demais para se esconder. O coração de Lucas disparou. O que você sabe sobre mim? Ele perguntou, a voz embargada. Os outros homens começaram a rodear a praça, e a fumaça da explosão anterior, misturada da van, tornava tudo tão surreal. Sabemos de tudo. Você vai pagar pelo que fez, disse o homem. Um sorriso cruel desenhado em seu rosto. E não só você, mas aqueles que estão com você. Mande eles se afastarem. Ele gesticulou de forma ameaçadora. Mariana olhou para Lucas, confusa e assustada. O que está acontecendo? Ele não tinha as palavras certas. A cada instante a situação mudava. O homem estava se referindo a algo que Lucas havia tentado enterrar muito mais fundo do que apenas os segredos financeiros. Não se aproxime, eu não sou o que você pensa. Lucas gritou, mas o eco não ajudou. O assaltante riu, como se achasse graça em todo o desespero. Você é exatamente o que pensamos. E a hora da verdade chegou. O pânico na multidão era imenso. As pessoas corriam para todas as direções, enquanto os assaltantes começavam a puxar alguém da multidão. Foi então que Lucas viu uma jovem, com cabelos casuais e olhos muito familiares. Ele congelou. Nayara! Não! Ela era sua irmã, que ele pensou ter deixado para trás com suas escolhas. Ele sentiu um nó na garganta, um aperto no peito que o paralisou. Os homens estavam levando-a em direção à van, e algo dentro dele quebrou. Ele havia perdido a conexão com sua família por tanto tempo, e agora ela estava ali. Se você não quer que ela se machuque, você vai fazer o que dizemos, o homem ameaçou. O olhar de desespero nos olhos de Nayara fez Lucas sentir uma onda de culpa. Ele se sentia impotente, um homem cercado por erros, e agora a verdade que estava enterrada começava a emergir. Pelo amor de Deus, o que vocês querem? Lucas implorou, a voz falhando, enquanto o caos e o terror invadiam seu coração. Ele precisava fazer algo. Ele não poderia deixar que o passado o alcançasse de novo daquela maneira. O que mais eles sabiam? O que mais Lucas não sabia? O assaltante deu um passo à frente, sua expressão mudando. Você vai se juntar a nós, Lucas. Sua vida como a conhece acabou. A multidão estava paralisada, esperava, e Lucas percebeu que aquela virada era só o começo. E nesse momento de revelação, uma luz brilhante apanhou a cena. Era um flash, como se a verdade ou a mentira estivesse surgindo à luz do dia. A reviravolta que ameaçava sufocá-lo estava apenas começando, e Lucas percebeu que, em meio ao desespero, ele tinha que tomar uma decisão. O que aconteceria agora? Lucas estava apavorado. A situação girava em um ciclo de caos enquanto os assaltantes rodeavam Nayara. Ele havia perdido tanto e agora a sua irmã estava sendo arrastada para dentro da van. O desespero tomou conta dele. Nayara, não, deixa-a em paz. Ele gritou, mas a raiva dos homens não estava interessada em compaixão. Silêncio, você vai jogar o jogo com a gente. O líder dos assaltantes disse, encarando Lucas com um olhar fulminante. As sirenes se aproximavam, e a tensão tornava-se insuportável. Mariana, a arma ainda em mãos, olhou para Lucas com um misto de desespero e determinação. Você precisa agir, Lucas. Não podemos deixá-los levar sua irmã. A urgência na voz dela fez Lucas sentir um frio na barriga. O que fazer? Ele precisava de um plano, e rápido. Jamal. Lucas gritou, tentando ganhar a atenção do mendigo que lutava para conter a situação. Precisamos de um plano, eles sabem quem somos. E em um momento,
Jamal se uniu a eles, firme e resoluto. Ele olhou nos olhos de Lucas e viu a dor refletida. Nós temos que salvar a Nayara. Juntos, o caos ao redor não parava. Gritos, tiros e confusão. A multidão estava tomada pelo medo, mas haviam algumas pessoas que se mantinham firmes, observando a cena com olhos cheios de expectativa. Jamal, sempre sábio, teve uma ideia. Se eles querem fazer você de refém, vamos atrair a atenção deles. Crie uma distração. Lucas não hesitou. Ele olhou para Mariana mais uma vez e sentiu um calor em seu peito. Vou precisar da sua ajuda. Quando eu disser, você atira para o alto. Isso vai confundir eles. Eu vou tentar me aproximar da Nayara. Mariana assentiu, o olhar decidido. Só faça rápido. Nós não temos muito tempo. O plano estava em pé. E agora Lucas precisava agir. Ele parou, respirou fundo e com toda a força que tinha, gritou. Ei, olhem para mim. Vocês não vão conseguir o que querem. Ele saltou em direção ao grupo de assaltantes, sua coragem superando o medo. A adrenalina pulava em suas veias. E foi nesse momento que Mariana disparou. O tiro ecoou, fazendo as pessoas se agacharem, gritando de medo. Os assaltantes, pegos de surpresa, desviaram o olhar para onde a balança do poder havia mudado. Jamal, agora! Lucas gritou enquanto corria em direção a Nayara. Jamal se lançou para frente e uma manobra corajosa, tentou desarmar um dos assaltantes, enquanto Lucas agarrava a irmã e a puxava para longe da van. Vem, Nayara! Ela estava aterrorizada, mas a determinação de Lucas era contagiante. Vamos sair daqui, ele disse, puxando-a para um lado enquanto Jamal confrontava os homens. Os assaltantes estavam fora de si, e o caos era a única regra agora. Uma luta intensa começou a se desenrolar. A multidão, antes em pânico, começou a se mover em direção à queda do que estavam assistindo, como se estivessem vendo um filme ao vivo. Finalmente, a sirene das viaturas da polícia estourou nos ouvidos. E a presença da lei empurrou os assaltantes a agir rapidamente. Vamos, retire-se agora, gritou o líder, percebendo que a segurança estava se aproximando. Lucas, com Nayara em seus braços, respirou fundo. O alívio estava por perto. Vamos. Pressa, ele disse, correndo na direção oposta à van. As viaturas chegaram e os policiais começaram a descer, armados e prontos para agir. O que estava prestes a acontecer mudaria suas vidas para sempre. Um dos policiais rapidamente dominou os assaltantes, e a luta estava finalmente chegando ao fim. As balas pararam, a adrenalina começou a se esgotar. Lucas e Jamal viraram-se, ofegantes, e se encararam com um misto de alívio e gratidão. Nós conseguimos, disse Jamal. Seu olhar cheio de esperança. Mas Mariana ainda estava lá, com a arma baixada, cada gota de suor escorrendo de seu rosto. E agora? O que fazemos? O que vai ser de nós? Ela perguntou, a incerteza evidente em sua voz. Neste momento, Lucas percebeu que enquanto a situação se resolvia, as perguntas ainda permaneceriam. Precisamos encarar o que está por vir. O passado não pode mais nos governar, ele disse, olhando nos olhos de todos, e sentindo a força que tinham juntos. E assim, à medida que a poeira começava a assentar, Lucas e Jamal, ao lado de Nayara e Mariana, se dirigiram para frente, prontos para enfrentar as consequências de suas escolhas, mas dessa vez juntos. E, ao longo dessa travessia, eles perceberam que cada final é apenas um novo começo. O que será deles? Agora, se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Só.